Como fazer cálculo de juros simples, compostos e com aporte linha a linha, para você poder comparar e ver o que faz mais sentido para você. Além disso, vamos aprender direto ao ponto. Como que a gente calcula com valor investido, taxa, aporte mensal e número de períodos, o resultado final, se você não quer fazer linha por linha. Aí a gente pode usar uma fórmula aqui no Excel muito útil para ser bem objetiva e direto ao ponto. Mas de qualquer forma, vamos fazer algo completo. Juros compostos no Excel. Mês a mês, linha a linha, criar um gráfico para fazer esse comparativo e ver o que vale mais a pena, quando que vale a pena, etc. Vamos começar os nossos juros compostos linha a linha, para poder ver dessa forma a evolução. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui na coluna E e vou pintar ela de uma cor cinza. Eu cliquei aqui em cima, na letra E, para selecionar tudo. Dentro aqui da coluna E, eu vou escrever meses. Enter. Na próxima coluna, pessoal, vamos selecionar também e pintar de uma corzinha amarela, depois a próxima numa cor verde e uma próxima numa cor laranja. Por que eu escolhi essas cores? Porque eu escolhi de forma aleatória, você pode usar a cor que você quiser. Na coluna F, eu vou escrever, pessoal, que a gente vai fazer o cálculo do quê? De juros simples. E depois, juros compostos. E depois, de juros com aporte. Olha que legal. Ficou muito pequenininho o tamanho das colunas, então dá para aumentar o tamanho delas. Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar, clicando aqui em cima na letra F, clica e arrasta para a direita, até a coluna H. E então, na divisão de uma coluna com a outra, você clica, segura e arrasta para a direita, porque assim você consegue aumentar o espaçamento dessas colunas. Sempre que a gente vai fazer um investimento, a gente começa no início. Nossa, professor, mas que observação tão básica. Então o mês inicial é 0. É o início de tudo, não é número 1, é número 0. Mas não existe mês 0, professor. Eu sei, mas 0 não está representando janeiro, fevereiro, março, não. Está representando o início, o 0. Você acabou de começar. E aí o que a gente vai fazer? Calcular os juros, o lucro no próximo mês. E o próximo mês é o quê? Mês 1. Depois vem o mês 2, mês 3, mês 4 e assim vai. Então vou selecionar aqui, ó, umas 3 células anteriores, 0, 1, 0, 1 e 2. E no cantinho, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Até o número que eu quiser, como exemplo, 24. Então calculei aqui, ó, 24 meses. O Excel ele é inteligente e consegue trazer essa sequência para mim. Como que a gente calcula agora juros simples, compostos e com aporte? Depende do quê? Do valor que você está investindo, da taxa de juros, do aporte mensal, enfim. Então aqui do lado esquerdo, ó, nessas colunas que deixamos vazias, eu vou escrever valor investido, enter, taxa de juros e, por fim, aporte mensal. Vamos aumentar também um pouquinho o tamanho da coluna B, clico, seguro e arrasto para a direita. E o tamanho da coluna C também. Essas informações iniciais, pessoal, você pode até selecioná-las e colocar numa corzinha cinza, para ficar diferente. Pronto. Qual que é o valor investido? Então, digamos que eu esteja começando um investimento com 20 mil reais. Vou pegar 20 mil reais e colocar para investir. Então, eu já vou colocar ali o valor investido como 20.000. 20 mil. 20 mil é dinheiro, certo? Então, vamos clicar aqui nesse 20 mil, página inicial, e colocar ele como moeda, só para ficar organizado. Taxa. Cuidado, taxa é porcentagem. E aqui pode ter algumas situações, como taxa mensal, taxa anual, taxa semanal, taxa diária. E aí, qual que você vai usar? Eu geralmente uso taxa mensal. Por quê? Porque estamos usando aqui os meses. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Estamos vendo a evolução a partir dos meses. Então, seria interessante você usar a taxa com mês também, taxa mensal. A taxa mensal que eu estou usando, no meu caso, vai ser 1,25. Calma, coloca porcentagem no final. O símbolo para o Excel entender que é uma porcentagem isso daqui. E dá um Enter. Pronto, agora sim. E o aporte mensal? Eu ainda vou depois eu coloco o aporte mensal, tá bom? Por enquanto eu vou deixar 0, Enter. E não se esqueça, aporte mensal é dinheiro. Então lá na página inicial, podemos mudar aquele 0 para dinheiro, colocar em reais do Brasil. É isso aí. Agora configuramos tudo. Tá faltando fazer aqui de fato os cálculos. Vamos começar com esse juros simples. Como é que a gente faz isso? Então vai ser igual esses 20 mil que eu coloquei aqui. O seu vai ser a mesma coisa, a mesma célula, só vai mudar o valor, tudo bem? E vou dar um Enter. Pronto. Então o início lá, o 0, vai ser igual também o valor investido. É o início de tudo. Só que agora no mês 1, ou seja, no mês seguinte, estes 20 mil reais que eu tenho vão valer quanto? Eles vão valer os 20 mil mais 1,25%. Então vai aumentar um pouquinho. Tudo bem, como que eu calculo isso então no Excel?
vai ser, na próxima célula, igual a taxa 1,25 vezes, que é o asterisco, o valor anterior. E vou dar um Enter, pessoal. Quando eu faço isso, o Excel me mostrou um número que parece que não tem sentido, 250. Mas espera aí, eu tinha 20 mil, agora tem 250? Ah, professor, perdi dinheiro. Não, esse 250 que aparece é apenas o valor do seu ganho, só do ganho. Então o que você tem que fazer? Nesse 250, clica duas vezes, 1, 2, e acrescenta, símbolo de mais, o valor anterior. Simples assim, pessoal. Agora o que a gente está fazendo? Calculou o ganho, que é 250, nessa minha situação, e acrescentou o valor atual que eu já tinha. E vou dar um Enter. Ah, agora sim, ó. Então eu tinha 20 mil e agora eu tenho 20.250. Por quê? Porque daquele valor inicial foi acrescentado 1,25%. Antes de você arrastar essa célula para baixo, ó, não, você não precisa fazer isso, tá? Só vou te mostrar. Você vai clicar no cantinho e arrastar para baixo. Você vai ver que não muda nada os valores, ó. Mas por que aconteceu isso? Porque quando arrastamos uma célula para baixo no Excel, vamos pegar aqui, ó, mês 6, 1, 2. Olha o que acontece. Tá vendo que aqui arrastou também, ó? Tava lá em cima essa célula vermelha e foi descendo para baixo. Perfeito, é isso mesmo que eu preciso. Porém, olha o que aconteceu, pessoal, com essa minha taxa que eu tinha aqui, ó. Ao invés dela ficar aqui em cima no 1,25, ela também foi arrastada para baixo. E não era para ter acontecido isso, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fixar algumas células. Exemplo, taxa. Ela tem que ficar fixa lá no começo. Porque o 1,25 ele não pode descer junto com a célula. O valor inicial também tem que ficar fixo lá em cima. Porque o início de tudo sempre foi 20 mil. Então, é 1,25% em cima de 20 mil. Não vai ser em cima dos valores, dos valores que vão vir depois, tá bom? Então, a gente tem que fazer todo esse cálculo aí. Todo esse travamento, digamos. Como que a gente faz esses travamentos? Na segunda célula que fizemos, eu vou abrir ela de novo. 1, 2. Tá vendo essa célula aqui, ó? C3? É a taxa. Então eu seleciono ela e aperto a tecla do meu teclado F4. Porque o F4 vai travar com símbolo de dólar, cifrão, essa referência para você. Pronto. E vou multiplicar pelo valor que eu tenho lá em cima, que é o 20 mil, ó, que é o F2. Tá aqui, ó. Multiplica por F2. Travo também esse F2. E esse outro F2 que aparece, professor? Não, esse aqui você deixa do jeito que tá. E dá um Enter. Pronto. Agora no cantinho dessa célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo, ó, até o 24. É isso aí, ó. Agora a gente conseguiu ter uma simulação linha a linha, bem precisa, ó, desses juros simples. E agora os juros compostos. Aqui nos juros compostos, vamos ter na primeira célula, que seria o mês 0, igual o valor inicial. E dá um Enter. Pronto. E a próxima célula, como é que vai ser? Igual a taxa de 1,25. Vamos travar essa taxa. Aperta já o F4, igual aprendemos antes, para adicionar aqui o símbolo de dólar. Então, esse 1,25 eu vou multiplicar vezes o valor anterior. Não. Aqui não. A gente não vai travar. Por quê? Porque sim, eu quero que essa célula desça para baixo com as demais linhas. Porque assim a gente vai ter juros compostos. Juros, taxa, em cima do valor que já foi aplicado taxa. E assim vai, linha por linha por linha. O que eu vou fazer agora? Mais o valor anterior. Que também, não vamos travar. E vou dar um Enter. Aparentemente, ó, na mesma linha, no primeiro mês, não mudou nada. Então, composto e simples, pelo menos no primeiro mês, ficou igual. Empatado. Agora, se eu arrastar para baixo, vamos ver o que vai acontecer com juros compostos. Olha a diferença, pessoal. A diferença deu aqui de quase R$1.000 de um para o outro. Por quê? Porque quando a gente vem no juros simples, 1, 2, olha o que eu tenho. Eu tenho a taxa sendo aplicada ao valor inicial, mais o valor anterior. Então é um negócio assim bem simples mesmo. Pega sempre o valor inicial. Agora nos juros compostos, 1, 2, olha o que eu tenho. Eu tenho a taxa sendo aplicada aonde? Lá embaixo. Ou seja, a taxa sobre o último valor do mês anterior. Então é juros em cima de juros. Por isso que dá essa grande diferença. E se a gente continuasse puxando para baixo isso daqui, ia dar uma diferença ainda maior. Agora, na próxima célula, como é que eu posso aplicar os aportes? Lembrando, mês 0, linha 0, vai ser igual ao início de tudo, que é o 20 mil. E dou um Enter. Agora, a próxima linha, como é que vai ser? Ela vai ser igual à minha taxa. Sim, vamos travar a taxa. Com aporte, tá, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa dos juros compostos.
eu vou aplicar a mesma regra. Então, vou multiplicar isso daqui pelo valor anterior e vou somar com o valor anterior, só que a diferença está aqui agora. E vou somar também com o aporte que vai ser feito, que está aqui, ó. Esse aporte, ele também é fixo naquela célula. Então, ele não pode descer, tem que ficar fixo. Então, como aprendemos, vamos apertar o F4 para travar essa célula também. Ou seja, é a mesma coisa, pessoal, dos juros compostos. Porém, a diferença é que a gente adiciona lá no final o aporte, que vai ser aquela célula que vamos preencher. Enter. Vamos clicar no cantinho e arrastar para baixo. É isso aí, ó. Deu o mesmo resultado, por quê? Porque ainda não colocamos o aporte. Mas digamos que eu faça um aporte de R$500 por mês. Enter. Pronto, ó. Agora, nessa situação, olha que interessante o resultado final. Juros simples, 26 mil. Juros compostos, 26.900. Com aporte, 40 mil. Então, aqui fica a diferença de um para o outro. Se você quiser ainda de forma gráfica ver isso daqui, você pode selecionar essas 3 colunas e vir aqui, ó, inserir gráfico de linhas. Coloca ele aqui, puxa ele um pouquinho para a direita para ficar mais fácil de visualizar e arrasta ele um pouquinho aqui para baixo. Só que tá vendo que fica muito pertinho um valor do outro? Tem muito espaço vazio aqui no gráfico. Então vamos melhorar isso daqui. Botão direito aqui nesses valores. Formatar eixo. E aqui na direita, o valor mínimo, eu vou colocar ele como 20 mil. Por que 20 mil, pessoal? Porque 20 mil é onde eu começo, então não tem nada abaixo de 20 mil. Enter. Pronto, ó, ele começa certinho lá no zero. Posso fechar isso daqui. E outra coisa, as linhas estão com cores diferentes. Com o aporte é a linha cinza. Só que o meu aporte é laranja. Então vamos clicar com o botão direito nessa linha, formatar série, e na caixinha de cor, a linha, eu coloco ela como laranja. E dá até para você, na largura, aumentar um pouquinho o tamanho dela. Talvez colocar aqui um 4. Agora, o simples, ele vai ser uma corzinha amarela. Então vou aumentar aqui também a grossura, colocar 4 numa cor amarela. E, por fim, vamos pegar ali com juros compostos, colocar numa cor verde, tamanho 4. É isso aí, posso fechar e olha que legal. Assim a gente consegue comparar a diferença de um com o outro. Dá para ver que simples e composto, pelo menos nesses 24 meses, ficou próximo, né? Ó, deu uma pequena descolada. Só que olha a diferença do com aporte. Ficou muito diferente, olha só. Enfim, agora vamos ver como que a gente pode calcular de forma direta esse resultado. Ao invés de ficar linha por linha, chegar direto no resultado final que você precisa. Como que você pode fazer isso? De forma direta. Eu vou até, inclusive, pessoal, copiar isso daqui que eu fiz, ó. Posso até copiar aqui as primeiras linhas, ó. Clico e arrasto e seleciono. Selecionei, aí eu vou dar aqui um Ctrl C para copiar. Volto aqui, ó, numa outra aba, clico em qualquer lugar e vou dar agora aqui um Ctrl V. Pronto, deixa eu aumentar essa coluna B, aumentar essa coluna C, e essas colunas aqui eu aumento também. Só que a gente não precisa dessa primeira coluna, então vou clicar nela, botão direito e excluir. E só preciso também da primeira linha, das outras não precisa, então deixa eu selecionar e deletar. Na verdade, eu vou deletar tudo aqui. Pronto, é isso aí. Então vamos lá, fazer essa mesma simulação de forma direta. Só que o que vai ficar faltando aqui? O período. Então eu vou adicionar uma nova linha chamada período e vou colocar 24 meses. Enter. Pronto. Como que eu faço esse cálculo simples? Ele vai ser igual taxa de juros vezes valor investido vezes 24. Não é possível, professor, que é só isso. Tá faltando só uma coisinha, mais o valor inicial. Deu para pegar? Vamos lá dar um Enter. Olha só, 26 mil. Ih, mas peraí, será que é só isso mesmo? Já deu certo o resultado em 24 períodos? 26 mil? Vamos lá verificar. Linha a linha, olha aqui. Simples. 26 mil, é isso aí. Então tá certo. E agora, hein? Como é que a gente faz o composto, professor? Eu até poderia fazer uma fórmula utilizando vários elementos da matemática, mas vamos simplificar isso daqui, porque o Excel tem uma fórmula chamada VF, valor final, que consegue nos ajudar com o que a gente precisa, tanto para o composto quanto com aporte. Então, igual VF, valor final, 2 cliques, 1, 2. Quando você seleciona essa função do Excel, você consegue perceber que tem várias etapas, taxa, número de períodos, aportes e o valor inicial. No caso é o valor principal, o valor inicial, enfim, que é aquele valor do investimento de 20 mil. Como é que a gente seleciona esses valores? Vamos começar pela taxa, que é a primeira coisa. Qual que é a minha taxa, pessoal? 1,25. Só clica por cima. Ponto e vírgula. Número de períodos, 24. 24 meses.
ponto e vírgula, PGTO, ou seja, tem aporte? Nesse caso, não vou colocar aporte não, tá bom? Então vou pular. Você pode colocar 0 se você quiser, ou você pode apenas pular. Ponto e vírgula, VP, que é o valor que eu estou investindo. O valor que eu estou investindo, pessoal, é 20 mil, que é esse valor inicial ali. Vou dar um Enter. Ele vai me dar aqui um resultado de 26.947,2 centavos. Sim, deu negativo? Calma, já explico isso daqui. Mas vamos conferir esse valor aqui. Linha a linha, aqui ó, com juros compostos. Perfeito, ó, bateu até os centavos. Então o cálculo que fizemos bateu perfeitamente com o cálculo do Excel. Mas por que deu esse valor negativo? Porque por padrão, essa fórmula, clica 2 vezes dentro dela, VF, ela calcula para você ou é um valor negativo ou é um valor positivo. Tudo bem, mas por que deu negativo? Porque se você não coloca sinal nenhum dentro dessa fórmula, ela entende que é um valor negativo porque está saindo da sua conta. Por isso que ela coloca como negativo. Agora, se você quiser calcular esse retorno como positivo, você pode, aqui ó, no VP, que é este valor aqui ó, de investimento. O que é esse valor de investimento? Você concorda que você pegou do seu bolso e colocou para render. Você tirou da sua conta. E quando tira alguma coisa, é uma saída, você concorda? Está saindo da sua conta. Então você tem que colocar aqui, ó, antes dele, o sinalzinho de menos, negativo. Enter. Pronto, agora já ficou certinho como positivo. Com o aporte, pessoal, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai adicionar aquele argumento do aporte. Então é igual VF, 2 cliques, 2, taxa, 1,25, ponto e vírgula. Número de períodos, 24, ponto e vírgula. PGTO, 500, ponto e vírgula. VP, valor investido, que é esse aqui de cima. Muita atenção aqui, tá? Nesse caso. Por quê? PGTO, o que é PGTO? É o pagamento, é o aporte que você está fazendo. O aporte não é um dinheiro que sai da sua conta também? Não está saindo da sua conta? Não está saindo do seu bolso? Está, você está pagando alguma coisa, está tirando. Então, vamos colocar aqui também negativo nele. Assim como o VP, porque eu já expliquei anteriormente também, a mesma coisa, é o movimento de saída. Enter, 40.841,06 centavos. Vamos ver? Tá aqui, 40.841,06 centavos. Perfeito. Então, assim que a gente calcula juros simples, compostos e com aporte, seja linha a linha, mês a mês, ou ainda de forma bem resumida e objetiva, direto ao resultado final. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante, e lembrando, todo dia tem vídeo novo, então eu te espero amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.